Catraca Gospel, com o apresentador Emanuel Mendes. Bom dia, estamos mais uma vez aqui na BC News, a sua TV, a um clique de você, neste programa Catraca Gospel, um programa que vem para abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. E hoje nós vamos entrevistar, trocar uma ideia, desenvolver um brainstorming com este meu amigo, pastor Carlos Eduardo. Amém, pastor Carlos? Bom dia, paz, meu querido, tudo bem? A paz aos net-espectadores, né? Net-espectadores. Estou aprendendo aqui com o senhor, coisa boa. Alegria, pastor, estar com o senhor aqui, cooperar de alguma forma, espero que seja bênção para a vida daqueles que vão acompanhar essa programação. Amém. Pastor Carlos Eduardo é pastor da Igreja Assembleia de Deus da São Madureira, na ACE12, ali ao lado da Renda Portuguesa, uma igreja muito abençoada, uma igreja que tem mudado a vida de muitas pessoas. Amém? O senhor é assembleano raiz, pastor? Eu nasci na Assembleia de Deus, eu me converti aos 23 anos de idade na Assembleia de Deus Madureira e permaneço até hoje. Olha que bênção! A Assembleia de Deus é uma igreja muito abençoada, histórica. Dizem que a Assembleia de Deus é a mãe de muitas igrejas, né? É verdade, a gente conhece a história, né, de Madureira, desde Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? E tem nascido muitas igrejas, muitas bênçãos estão vindas ou saíram da história da Assembleia de Deus. Olha que maravilha! Hoje, pastor Carlos Eduardo, nós vamos trocar uma ideia sobre o cristão e a política. Nós estamos há 12 dias, né, das eleições, e acredito que tem muitos cristãos que encaram isso como um tabu, né? Que crente não se envolve com política, que política é do diabo. Não é verdade, pastor? É tempo de desmistificar essas coisas, né? Nada mais propício, um momento como esse, para a gente falar sobre algo que interfere diretamente nas nossas vidas, que é a forma de legislar sobre nós, sobre a nossa casa. E a igreja tem um papel importante nisso, né, pastor? E nós vamos falar sobre isso hoje. Pastor Carlos, nós estamos vivendo assim, uma polarização no Brasil no que diz respeito a essa temática. Como o cristão, como nós, cristãos, evangélicos, católicos, deve se comportar nesse contexto? Pastor, quando se fala em polarização, a gente precisa entender bem essa ideia, porque ela não é nova, inclusive é bíblico. Se a gente partir para dentro da teologia, nós vamos ver um dualismo existente. O bem e mal, céu e inferno, certo e errado, Deus e o diabo, ele existe. Isso. E a polarização, ela faz isso. Ela é uma concentração dos extremos. Sim. Por um lado, existe o benefício disso, mas também existe um problema. Um sábio escreveu dizendo que todo extremo ele é burro. Sim. Porque você para de pensar no todo e passa a focar apenas no indivíduo. O todo sempre foi maior do que o indivíduo. Então, quando se fala de polarização, que é o contexto que nós estamos dentro da política, se a gente olhar para a história da América do Norte, nós vamos ver os democratas e os republicanos, uma polarização. Aqui no nosso país hoje, nós temos esquerda e direita. O lado positivo disso é porque não dá mais para ninguém ficar em cima do muro. Isso. Não existe cristão em cima do muro. Por quê? Porque o muro já tem dono. Então ele já está de algum lado. Essa ideia de eu não sou direita nem esquerda, eu sou centrão, isso até a Bíblia vai falar sobre um modelo parecido com isso, que Deus fala, olha, eu suporto o quente e o frio, mas o morno, aquele que está em cima do muro, o centro não existe. Exato. Né? Então essa ideia de polarização, do lado positivo dela, é que ninguém vai conseguir disfarçar mais. As pessoas vão se revelar. A palavra de Deus diz assim, mais uma vez verás a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Mas o que tem a ver com a polarização? Porque a polarização ela existe hoje para revelar quem realmente vive a palavra, quem obedece a palavra, quem é um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele tem uma posição definida. Independe do que está acontecendo lá fora, o manual dele é a palavra. Então essa concentração dos extremos, ela vem trazendo isso para manifestar quem é de Deus
e quem não é de Deus. Então o cristão ele tem que se comportar de uma forma muito interessante na polarização. É colocar a palavra como centro. O único centro que deve existir na nossa vida é o centro da vontade de Deus, como a palavra, como verdade absoluta. Verdade. Pastor Carlos, nós temos visto alguns países colhendo frutos amargos, demasiadamente amargos, por conta da omissão dos bons. Verdade. A Nicarágua, a Argentina, a Venezuela, recentemente o Chile, temos colhido frutos, frutos amargos. Qual o risco que o Brasil corre? Nós, na verdade, hoje corremos todos os riscos. Por quê? A polarização, ela traz um fenômeno chamado bolha. Bolha, exatamente. A questão da bolha é quando eu resolvo me relacionar apenas com aquilo que me agrada. E hoje nós temos condição. Hoje todo mundo tem um smartphone, tem uma plataforma de rede social, onde você bloqueia, deleta, você aceita ou não alguém para se relacionar. Sim. Nós estamos tão seletistas, e não é porque a outra pessoa é ruim, é porque a outra pessoa pensa diferente que a gente. Isso impede até o ID de Jesus. Porque nós não acreditamos mais que a gente vai conseguir alcançar aquela pessoa porque ela não é direita ou ela não é esquerda. Então a gente se isola no nosso mundo aqui. Eu não vou me comunicar com você porque você é direita. Eu não me comunico com você porque você tem pensamento de esquerda. E a gente perde a oportunidade de cumprir o ID de Jesus no sentido da evangelização e a máxima do evangelho, que é salvação. Então, hoje nós estamos colhendo frutos daquilo que a gente plantou no passado. O que nós plantamos? A impaciência, a intolerância. Tudo porque a nossa geração, eu falo por nós aqui, ela foi marcada por uma geração que preza muito os dons. Só que para efeito de evangelho e vivência de cristão, o que tem que ser maior, o mais evidente, não é o dom, é o fruto. Sim. Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, que é o amor. E a partir do amor, nós vemos a bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Nós vamos ver raízes de frutos que devem existir na nossa vida e que tem que ser a marca do cristão. O dom, ele é uma ferramenta para trabalho. O fruto é a certeza de que há um selo em nós. Exatamente. Efésios, no capítulo 4, vai dizer para nós, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E o Espírito Santo, a palavra utilizada lá é semente. E a palavra semente, naquele texto, ele vai estar falando uma palavra chamada esperma. Isso. É uma palavra conhecida. E esperma ele tem uma função, produzir vida, gerar um fruto. Então, para esse fruto existir em nós, o Espírito Santo tem que estar presente. O prejuízo que nós estamos vivendo hoje, bispo, acerca do que plantamos, é porque nós pegamos o que alguém não tinha e colocamos na mão dele. Por exemplo, o que é que o diabo tem? Só a mentira. A única coisa que é da autoria é dele, ele é o pai da mentira. Ele só criou isso. Nós começamos a dar os esportes para ele, nós colocamos as músicas para ele, nós colocamos a cultura para ele, nós entregamos a TV para ele e deixamos a política para ele. Para quem não tinha nada, penso eu, conjectura minha, eu penso que o diabo falou, gente, esse povo é bom demais. Esse povo crente é bom demais. Eles estão me dando tanta coisa, eu não tinha nada. E agora eu tenho isso tudo. Ele não disse glória a Deus, mas ele falou assim, obrigado. Agora, para a gente, hoje nós estamos num processo, pastor, bispo, de retomada das coisas. Sim. Não está fácil. Estamos tentando retomar. O prejuízo é que hoje nós estamos sendo ameaçados a nossa liberdade, o direito de servir ou viver a nossa pátria, o direito de cuidar da nossa casa, da nossa família, e somos tolhidos do direito de exercer a nossa fé. Nós não vamos ter problema com o comunismo. O comunismo já está silenciando a igreja. Já está acontecendo. E nós estamos agora num processo de retomada. Então, nós podemos estar à beira
de um grande precipício. Glória a Deus por isso. A Bíblia vai se cumprir, querendo eu, querendo o senhor ou não. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar de braços cruzados. Nós sabemos que o cenário é preparado para a manifestação do anticristo. Isso está acontecendo. O comunismo no mundo, o que ele está fazendo é isso. É destruir as bases da família, as bases do evangelho, a base do cristianismo. E nós estamos à beira disso acontecer. Hoje o Brasil é talvez a esperança do mundo. Sim. Deus olhou para essa nação, conforme o reverendo Billy Graham disse, a unção que veio para esse país, olhou para a nossa nação, e se nós desprezarmos esse olhar de Deus, nós vamos sofrer tanto quanto os outros países. Ou seja, a grande responsabilidade agora está na mão da igreja. A igreja sempre foi o agente que Deus conta para a transformação. Deus entregou a nós essa autoridade. Exercê-la é direito nosso. Se nós não fizermos, também tem as consequências. Pastor Carlos, tem muitos cristãos, agora evangélicos, que olham um candidato, também evangélico, um irmão de fé, um irmão da igreja, e ele fala assim: eu não vou votar nesse aqui porque ele é evangélico e vai se corromper. O que você acha dessa expressão? É preocupante porque nós só conseguimos medir o outro a partir do que nós somos. Sim, pela nossa época. Sim, então quando eu digo que vai se corromper, por exemplo, se fosse eu me corromperia. É por isso que ele diz. Porque eu pergunto a algumas pessoas que falam isso, eu falo: irmão, você rouba? Ele: não. Tem vontade de roubar? Ele: não. Tem coragem de roubar? Ele: não. Eu falei: então qual o problema de você ser um bom político? Exatamente. Se você tem esse conceito e sabe que não é o dinheiro que vai mexer com você, qual é o problema? O que é? Lógico que nós somos suscetíveis a erros, a falhas. Mas mesmo assim, se eu conheço a palavra de Deus, eu sou um estudioso dela, eu vou ver Deus entregando o governo dessa terra para o homem. Sim. Com vários nomes diferentes. Alguns foram reis, outros foram sacerdotes, outros foram profetas, outros foram juízes, governadores, sátrapas, que seriam os prefeitos de cidades, vereadores, eles coordenavam províncias. A Bíblia é recheada disso. Os grandes homens que nós falamos, pregamos na igreja, por exemplo, quando a gente fala José, um tipo Cristo, sim, na Bíblia, ele foi governador. Isso. Daniel foi governador por 3 mandatos, ou 3 reis saíram do reinado, mas ele continuou rei. Moisés foi um legislador. Mesaque, Sadraque, Abednego, eles eram prefeitos de cidade. Então está recheado de homens de Deus que entraram na política, não se corromperam e deram testemunho de que Deus era na vida deles. E a Bíblia fica registrada dizendo que quando o justo governa, o povo se alegra. E nesse pleito agora, aqui no Tocantins, falando agora do Tocantins, nós temos muitos nomes bons para deputado estadual, federal, não é? Verdade, pastor. Deus tem incomodado a igreja. Domingo passado, no nosso culto, ao final, eu deixei uma palavra, está registrada, porque nós gravamos os nossos cultos, fica no canal da igreja, no Instagram, no YouTube. Eu falei uma palavra sobre a importância de nós nos envolvermos diretamente com a política. Sim. Porque ela, querendo eu ou não, eu estou deixando alguém legislar sobre a minha casa. Alguém vai ter o poder executivo, alguém vai ter o poder legislativo e judiciário sobre a minha vida. Porque quem indica o poder judiciário é o executivo. Então, naturalmente, eu estou permitindo pessoas más, quando eu não me posiciono, legislar, criar leis sobre a minha conduta, sobre a minha casa, sobre a minha forma de regra de fé. Então, nesse momento do Tocantins, Deus levantou muitos homens e mulheres de Deus para nos representar. Exatamente. E o mais interessante é que eles nos representam não pensando só no segmento evangélico ou cristão, no todo. Porque Deus, ele é universal. O projeto de vida em abundância dele não é só para o cristão, no sentido, é para todos. E o benefício, na verdade, vem para todos. Até porque a palavra diz que ele não quer que ninguém se perca, que todos se salvem. Eu vejo, pastor, que por trás de tudo isso há uma batalha espiritual sendo travada muito forte. Por exemplo, tem parlamentares, nossos irmãos em Cristo,
que responde muitos processos da justiça só porque defendeu a família, a fé. Eu sei que não é ambiente para isso, mas eu tenho um parente meu, um primo. Não, mas pode falar o nome. Pode falar, não tem problema não. Não tem problema não. O meu primo, ele é vereador no segundo mandato aqui na capital de Palmas, Felipe Martins, é candidato a deputado federal. Ele tem, se eu não estou enganado, 18 processos. Só porque defendeu? Porque defende a família, ele é considerado conservador, que a gente pode até falar nessa pauta sobre a ideia do conservadorismo. Ele não aceita que a frase que a gente usa muito é não mexa com as nossas crianças. Sim. Porque ele foi autor de lei que proíbe, inclusive, o banheiro unissex nas escolas e entidades públicas. Você imagina, eu tenho uma filha ela está com 9 anos, e ela tem que usar o mesmo banheiro que os coleguinhas dela, os homens, usam. E no shopping, entra no banheiro e tem um adulto lá dentro. Você está entendendo? Essas situações são inconcebíveis. Verdade. E ele está sofrendo, porque algumas comunidades, que são minoria, mas que gritam, porque é aquela história do silêncio dos bons, faz com que o grito dos maus seja ouvido. Sim. E ele está passando por isso, achincalhado, perseguido, ameaçado de morte, tantas coisas, porque ele resolveu levantar a bandeira genuína de um cristão genuíno. Porque há muitos parlamentares, aqui eu abro espaço para falar, é uma denúncia. Há muitos parlamentares que estão hoje no poder legislativo municipal, estadual e outros ambientes, de cargos de eletivos, que eles dizem que são, mas eles não têm coragem de dar a cara a tapa e falar: eu sou um cristão e eu defendo essa bandeira. Sim. Eles estão ali, camuflados. Isso. Eles querem na eleição estar perto desse segmento. Exatamente. Mas na hora de representar, eles representam apenas os próprios interesses. Porque em sã consciência, quem é que entraria para essa vida para ter 18 processos? E ameaça de morte, a família, o risco de vida, nesse sentido. É como vive hoje o nosso atual presidente. Exatamente. Sendo ameaçado em todo o tempo. Ele não precisaria disso. Verdade. Mas está fazendo por um propósito maior. E eu penso que só quem fortalece essas pessoas é o nosso Deus. Sabia, pastor, revelando aqui para o nosso neto, toda madrugada eu acordo e oro pelo Bolsonaro, pela família dele, pelos filhos. Mas continue fazendo. E lembre-se que você tem um companheiro por isso. E a Bíblia manda a gente orar pelas nossas autoridades. Né? Sim, temos que fazer. Né? Pastor Carlos, pastor, um negócio interessante, o conservadorismo. Qual é a definição que você traz do conservadorismo? O que é o conservadorismo? Eu anotei um conceito interessante sobre o conservadorismo para a gente entender que, para nós, dentro do ambiente cristão, o conservador é o guardião. O guardião do bom costume, é o guardião das doutrinas, é o guardião do que nós consideramos como cristocêntrico. O que é um conservador? Ele não gosta de muitas mudanças, de muitas mexidas bruscas. Sim. Ele gosta das coisas como elas devem ser, num bom conceito. Então, o conservadorismo hoje no Brasil é aquele que preza pela família tradicional, é aquele que entende, a partir da Bíblia para nós, no contexto cristão, a família formada como Deus a fez, homem e mulher, o homem como cabeça da casa, a mulher como a ajudadora do homem e quem coordena e constrói a casa, porque a mulher sabe, ela constrói a casa, e os filhos com uma função única e de suma importância: obediência. O filho, abre parênteses aqui, o filho só serve para obedecer pai e mãe. Porque se ele servir para obedecer pai e mãe, todas as bênçãos contidas na palavra vão alcançar ele. Exatamente. Por isso, o conservador vive hoje com dificuldade. Porque houve uma inversão de valor. Nós entendemos pela palavra, bispo, que Deus é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e a mulher por ser a cabeça da casa. Hoje houve uma inversão. É menino mimado, criança mandando na mãe. Verdade. A mulher mandando no marido.
E nós não estamos mandando ninguém, porque nós não mandamos em Deus. Então gerou um problema. É a desconstrução do conservadorismo no nosso meio. Olha que interessante. E eu vejo que hoje os princípios, os valores judaico-cristãos, que são os valores que permeiam assim, gerações, né? Hoje eles estão sendo jogados de lado. Não é verdade? É porque a pós-modernidade ela tem um propósito, Sim. que é desconstruir os valores. Se o senhor pegar hoje uma criança de até 10 anos, ela vai estar consciente, ciente de tudo que acontece aqui. Verdade. É uma geração que tem muita informação. Demais. Só que é uma geração que não busca conhecimento e tampouco sabedoria. Eles são inteligentes e têm muita informação, só que são informações, todas elas tendenciosas à pós-modernidade, que é a desconstrução de valores. É aquela ideia de domínio global, mundial, né? E que a gente já está vivendo nesse momento. É um pensamento meu que tudo estava sendo preparado para esse momento, o domínio através dos algoritmos. Sim. Eu tenho estudado muito sobre essa ideia de mundo metaverso, os algoritmos, como que eles influenciam. Hoje, por exemplo, nessa fala nossa aqui, está sendo tudo registrado aqui. Verdade. Tudo é registrado aqui, porque a plataforma que é utilizada de internet aqui, de rede social, ela capta o nosso áudio e transforma em algoritmo. E ele transforma tudo isso em imagens atrativas para ganhar o nosso tempo. Qual que é a ideia disso? A Bíblia diz que tempo é vida. Por exemplo, Noé viveu tanto tempo na terra, tantos anos de vida. Tempo é vida. Isso aqui quer tirar a nossa vida, quer ocupar a nossa vida, ou seja, o nosso tempo através daquilo que nos atrai. Por isso nós falamos de polarização e bolha. Sim. A bolha faz isso. Aí eu gosto só de comida, só vai aparecer prato, comida aqui para mim. Eu gosto de moda, vai aparecer só coisa de moda. Eu gosto de assuntos da esquerda, vai aparecer aqui para mim. Eu gosto de assuntos da direita, vai aparecer para mim. Há uma ideia de domínio sobre a nossa vida nesse contexto, pastor. Foi interessante. Pastor Carlos, até onde a ideologia da esquerda tem destruído essa geração aqui nossa? Ela está e vai até onde nós permitimos. Eles não têm limite. Não há limite para maldade, para destruição de valores judaico-cristãos. Porque sabe que a base, além do conservadorismo, é a base de uma sociedade é a família. Isso, se não houver uma família ajustada, não tem uma sociedade ajustada. Eu costumo dizer que tudo de bom nasce dentro de uma família. Sim. Mas tudo de ruim nasce lá dentro também. Então, se não houver princípios firmados, valores éticos, morais firmados, vai ter problema. Há um desequilíbrio social. Exatamente. Quando não existe isso. Então, vai até onde nós permitimos. Eu louvo a Deus porque nunca vai faltar rabiscos na terra. Os remanescentes sempre vão existir. Amém. Sempre vão existir. Teve um profeta que disse, Senhor, só restou eu aqui. Mas deixou, né? Falou assim, olha, mesmo que fosse só um, Deus não precisa de número. Ele precisa de alguém que tenha coragem de denunciar o erro, o pecado, e seja uma voz profética para a geração, para a casa, para a família. Então a minha casa, ela depende muito de mim como cabeça. Eu falo para os meus irmãos, como eu trabalho com aconselhamento familiar nessa área de família, na nossa igreja já há 13 anos, eu falo para todo mundo que todo problema de uma casa está no pai, é no chefe da casa. Isso dentro de um modelo de família tradicional, pai, mãe e filhos. Se há problema é porque há uma falha de conduta e de gerenciamento do pai. Assim como na igreja, todo problema está no pastor. Não dá para a gente repassar, é os obreiros, é a membresia. Não, é você, sou eu. É verdade. Não tem como fugir disso, não. Deus deixou muito claro para nós, são regras muito bem estabelecidas, e o profeta Arnaldo César Coelho dizia assim, a regra é clara. A regra é clara. Pastor Carlos,
Bora pro ping-pong rápido? Bora, tem coragem. Amém. O senhor nasceu onde, pastor Carlos? Goiânia, O senhor é goiano? sou do pé rachado. Pé rachado. Gosta de piqui? Rapaz, só quando tem. Piqui com galinha caipira. Aí é luxo, irmão. Aí é só glória. O senhor passou há quanto tempo? Há 13 anos eu pastorei a igreja. 13 anos. 13 anos. Sempre na Assembleia de Deus Madureira. Assembleia de Deus Madureira. Foi casado, tem quantos filhos? Sou casado, vou fazer 16 anos agora em dezembro, casado. Sou pai do João Elias, do João Emanuel, da Ana Vitória. Emanuel também? Emanuel. Olha, meu xará. João Elias, João Emanuel, Ana Vitória e João Eduardo. O senhor mora em Palmas há quanto tempo? Já vai fazer 20 anos. 20 anos. 20 anos. Gosta daquele lugar? Eu tenho vontade de ser sepultado aqui se eu não for arrebatado. Amém. Eu também não troco aqui só pelo céu. A melhor capital do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer todas as capitais. Eu trabalhei na aviação um período. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer todas as capitais do Brasil e julgo ser a melhor. Eu conheço, não todas, mas eu conheço a maioria das capitais. Como Palmas não existe. Qualidade de vida extraordinária. Meu Deus, aqui é bom. Se o mar viesse para cá, estragava. Certeza. E se esfriar um pouquinho, eu saio. Pastor Carlos, qual o sonho teu? Ele já foi realizado. Era constituir família e ser provedor da minha casa. Sempre sonhei, porque eu vim de uma dificuldade muito grande e aquilo me assustava. Foi um fantasma na minha vida até os 26 anos de idade. Eu me casei aos 27. Então eu tinha esse fantasma que me perseguia, de não dar conta de cuidar da casa. Hoje eu sou um homem realizado. Eu digo para as pessoas que o meu culto de despedida da terra já foi feito há muito tempo. Aleluia. Você é um conservador? Eu acho que eu sou mais extremo do que os conservadores. Eu nasci no tempo errado. As pessoas dizem que eu sou velhinho sem saber, né? Porque eu sou um pouco sistemático. Eu gosto das coisas dentro de um sistema. E eu me encaixei muito com a Assembleia de Deus por causa desse sistematismo. Exatamente. Olha que maravilha. Pastor Carlos, muito obrigado, meu pastor. Obrigado demais mesmo. Foi muito bom. A gente já tem uma amizade fora daqui, né? O senhor gosta do meu café? Pessoal, tem gosto de barulho de avião isso aqui. Se vocês decifraram, eu não sei o que é isso. Vem tomar que vocês vão entender. É porque esse café, ele é sem cafeína e é com açúcar orgânico. Café sem café, açúcar sem açúcar. O mundo está virado. E ainda tem aquele café de açaí. Olha aí, estou falando. Mas hoje eu não trouxe café de açaí. Para alegrar os goianos, da próxima vez, bota um café de piqui. Vai ficar bom. Amém. Pastor Carlos, passa para os nossos telespectadores o endereço lá da sua igreja. Meus irmãos, nós estamos hoje pastoreando a igreja da AD Arce 12, o 106 Sul, ali ao lado da Floricultura Renda Portuguesa. Se você chegar na Renda Portuguesa, você vai ver ali ao lado a inscrição da Assembleia de Deus. Você entra ali, vai tomar um café com a gente, vai assistir os cultos. Nós temos nosso culto de ensino toda terça-feira, às 19h30 da noite. O nosso culto da quinta-feira. Quinta-feira, é a quinta do fogo. Ali é o manto, o sapatear, aviãozinho. Ali é onde a gente extravasa, a gente não vai para um boteco, a gente não vai para uma balada. Nós vamos para a casa de Deus adorá-lo e fazer uma grande festa para ele. Então a quinta-feira, toda quinta-feira às 19h30, nós temos a nossa escola bíblica dominical todo domingo às 9 horas da manhã. E à noite, às 18h30, o grande culto da família, onde a gente reúne os nossos irmãos para adorar e benzer o nome do Senhor. Eu lhe garanto que é uma igreja abençoada, irmão. A melhor do Tocantins. Amém? Pastor Carlos, eu queria que você orasse por nós. Amém. Abençoasse as famílias. Amém? Vamos. Eu quero, bispo, agradecer ao Senhor. Amém. Pela amizade sincera, pelo carinho. Eu sou feliz por poder fazer parte do rol de pessoas que o Senhor chama de amigos. Para mim é muito importante. Muito importante. O Senhor, a sua casa,
o ministério que o Senhor desenvolve aqui na nossa capital e no estado tem sido uma bênção. Então, louvo a Deus pela sua vida e obrigado por nos permitir estar aqui com o Senhor, falando de um tema tão relevante e de um momento tão oportuno que nós estamos vivendo, né, numa pré-campanha eleitoral aqui. Mas vamos orar pelas famílias, agradecer a Deus. Se você pode, ore comigo, fale com Deus pela sua casa, sua família. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, porque esta manhã as tuas muitas misericórdias se renovaram na nossa vida. É um sinal que o Senhor nos dá, Pai, de que nós temos condição de consertar aquilo que nós fizemos de errado e de plantar uma semente que vai gerar frutos para o amanhã. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por cada família representada, aqueles que estão ouvindo agora, aqueles que estão assistindo, compartilhando esse vídeo. Pai, que o Senhor abençoe as casas, que o Senhor direcione cada um de nós nesse momento tão importante da sociedade brasileira, onde não é mais apenas um momento político, mas é uma guerra espiritual travada entre bem e mal. E nós sabemos, Pai, que o Senhor coordena todas as coisas. Coloque, Pai, no coração dos teus filhos aquilo que eles devem fazer. Nós oramos pedindo a tua bênção, a tua direção. Eu te louvo pela vida do bispo Manuel, Pai, e essa iniciativa do teu filho. Que o Senhor prospere os projetos e os planos dele. Que o Senhor guarde, Pai, toda a igreja, a membresia que está sob os cuidados sacerdotais desse homem. Que o Senhor continue dando a ele sabedoria, unção, autoridade. E que ele nunca lhe falte a fé. Que o Senhor possa prosperar, Pai, em nossa vida nesse ano de 2022. E que tudo concorra para o bem daqueles que te amam. Nós oramos te agradecendo, concordando com essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Carlos, muito obrigado, meu irmão, meu amigão, por ter estado conosco aqui no Catraca Gospel. E Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira. Fica com Deus.